Junho de 2006, Fortaleza, Ceará. Tamires Torres tinha 9 anos quando perdeu a vida na sala de sua casa. Tudo no começo parecia que era uma morte acidental, até que a polícia consegue descobrir que o pai da menina era o autor de tudo. Conheça agora a saga da família de Tamires, que lutou por 22 anos para que a garota tivesse justiça. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, assim a gente constrói esse canal que está sendo tão interessante de fazer sobre o comportamento humano dentro do crime. E se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final dessa entrevista que eu vou fazer agora com dessa conversa, né? Mas não é uma entrevista, é uma conversa com a doutora Sara, que vai trazer um caso que, para mim, foi novidade. Foi um caso, inclusive, doutor, indicado pelo Leniel Borel. Agradeço aqui o Leniel, que está fazendo um trabalho incrível de ser um porta-voz de vozes, às vezes, não ouvidas, como é o caso dessa menina que a gente vai conversar, que há 17 anos aguarda justiça. Então, doutora Sara, seja muito bem-vinda ao canal. E eu já te jogo a pergunta que eu queria que você me ajudasse a conhecer melhor. Que crime é esse? Se você puder dar um resumo dos personagens, do que aconteceu, eu te agradeço. Claro, nós tínhamos aí, o ano era 2006. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Que a gente nunca sabe. Ou boa noite, Que depende horas da que as hora pessoas que o vão nosso assistir. ouvinte, nosso telespectador. Essa aqui é muito legal. Cada um faz seu horário. Isso que é o bom da vida. É verdade. Então, vamos lá. Nós estávamos no ano de 2006, né? Nós temos uma casa onde moram 3 pessoas. Mora o pai, mora a mãe e mora uma filha, que à época tinha ali os seus 9 anos de idade. Num dia de sábado, a mãe sai para trabalhar e ela trabalha durante o dia inteiro, só volta no final da tarde, comecinho da noite. E durante esse intervalo, ela recebe a notícia de que a sua filha está no hospital, de que aconteceu alguma coisa que não foi informada muito claramente o que é. E ao chegar no hospital, ela descobre que a filha tinha morrido por conta de obstrução nas vias aéreas. Ou seja, por falta de ar. Por falta de ar. E a menina, que era a Tamires, ela tinha algum histórico de doenças respiratórias, mas esse caso foi um completo choque para a família da parte da mãe, não é? E quem socorreu a menina ao hospital foi o pai e a avó paterna, que moravam ali por perto. Um tempo depois, como é de praxe aqui no sistema de justiça, algumas mortes são etiquetadas como mortes suspeitas. Iniciou-se um procedimento investigativo e o laudo cadavérico, quando apontou as lesões no corpo da menina, havia ali algumas circunstâncias que levavam a acreditar que essa morte não teria sido um acidente, como foi relatado pelo pai e único adulto presente na casa junto com a Tamires no horário do fato. O que o pai dizia que tinha acontecido? Bom, aqui no Nordeste é um costume que as pessoas armem rede, né, pela casa. E ela tinha uma rede de nylon, que era uma rede armada, segundo a mãe, a 20, 30, no máximo 40 centímetros do chão, até para não acontecer dela cair e acontecer alguma lesão dessa natureza. E, segundo o pai, a filha estaria brincando com a rede quando aconteceu um acidente, em que ela não foi com os punhos, a parte que pendura na parede. Segundo ele, com aquela parte do meio da rede, ela teria ela mesma colocado em volta do pescoço e teria ficado ali até que ela não pudesse mais respirar. Ou seja, então ela tinha
ela tinha marcas visíveis Sim, tinha de um marcas visíveis. pseudo-enforcamento. Ela tinha marcas, na verdade, a medicina legal fala que o enforcamento ele é por suspensão. Sim, E essa versão que ele apresentou também seria uma situação de suspensão, mesmo com os joelhos no chão, mas essa obstrução seria assim. Então, as marcas que ficariam no enforcamento, que invariavelmente, em regra, é uma morte acidental, elas sobem assim pelo pescoço, porque o laço, seja ele qual for, ele vai ter que parar aqui no queixo. Então, a pessoa teria tombado para frente e aí as marcas ficariam assim. As marcas da Tamires, no entanto, eram marcas contínuas, eram marcas retas, como indicativo de alguém, uma força estranha, uma força que foi fazendo assim. realizada por terceiro, fazendo essa pressão no pescoço e obstruindo as vias aéreas. Portanto, o caso se colocaria numa posição não de enforcamento, que geralmente aponta para uma morte acidental. O caso tem sinais claríssimos de estrangulamento, que é a mais frequente situação do estrangulamento, é de fato o homicídio. Claro. E ela tinha, por exemplo, eu imagino quando uma pessoa, principalmente se você não quer, né? Até quem se mata faz. Quem não quer se matar, ela tinha sinais de tentando tirar a corda, Ela alguma tinha coisa assim. escoriações, isso, ela tinha escoriações no pescoço e, de Mas as fato, mãos isso dela, tem gente que chega até a amputar os dedos de tentar tirar a corda, ainda mais de nylon. no laudo não foi citado nenhum traço debaixo das unhas dela, por exemplo, mas foram citadas as escoriações que ela teria no pescoço. E essas escoriações também vieram acompanhadas da quebra da cartilagem tireoide, que fica aqui. É o gogó, na Sim, maioria das sim. pessoas, né? A cartilagem tireoide, ela se quebraria com uma força muito elevada sendo imprimida aí contra o pescoço da vítima. Mas essas escoriações que ela tem mostram sinal de defesa, é isso? A gente não tem como afirmar pela forma, né? Até porque a força do adulto, que era o pai dela, contra a força dela, até falar de defesa fica um pouco complicado, porque qual é a defesa que ela poderia oferecer frente à força do pai? Mas, nesse caso em específico, a gente pode, pelo menos, dizer que essas escoriações apontam que ela tentou tirar de Fazer si, assim. tentou afrouxar e não teve sucesso, porque houve a quebra da cartilagem tireoide. Entendi. Esse é um crime com uma extrema violência. Sim. Como é que foi descobrindo que é um crime? Porque ele chega falando que foi um acidente, inventa essa história da rede, chega no hospital, vem o boletim, vem o IML que mostra que não foi enforcamento, foi estrangulamento. Mas daí, como é que foi a investigação para chegar a ele como autor? Bom, a investigação até foi bastante extensa, né? A denúncia foi oferecida no ano de 2010. E o Ministério Público teve um papel essencial nesse sentido. Porque se não fosse o Ministério Público pressionando, vamos fazer uma reprodução simulada dos fatos, vamos fazer exames complementares, vamos ouvir mais pessoas, vamos fazer isso voltar à delegacia para continuar as investigações, o praxe é que uma situação como essa fosse objeto de arquivamento, porque um caso de morte suspeita que, é claro que não é aquela situação que a Ilana Casoy fala, crimes de família, eles são tão abjetos, eles são tão chocantes, que em um primeiro momento ninguém acredita. E, de fato, em um primeiro momento, as pessoas estavam desconfiadas. O que apontou ali para que houvesse essa desconfiança no sentido de aprofundar as investigações? O médico que atendeu a Tamires, porque ela foi socorrida ao hospital, um hospital que ficava a 20 minutos de distância da casa dela, levada pelo pai, sendo que pertinho, a 6, 11 minutos, tinham outras opções de hospitais, mas ele levou para esse hospital que ficava a 20 minutos de casa. E esse médico que fez o atendimento dela, ele reportou a parte ali da família da parte da mãe, dizendo, olha, isso daqui, veja direitinho a autópsia dela, peça para olhar com cuidado, porque isso aqui está estranho. E em juízo ele confirmou que disse de fato isso para a família, que disse que essa situação não parecia acidental. E isso, é claro, é uma impressão que pode ter sido bastante breve, mas são
pequenas circunstâncias, são detalhes que vão apontando para... A gente não pode deixar isso simplesmente passar. Tem que olhar, tem que ter certeza de que aconteceu ou não aconteceu de determinada maneira, tem que analisar. E essa análise, né, esse cuidado, ele se deveu, nós temos que prestar as nossas reverências ao Ministério Público, porque se não fosse dessa maneira, talvez esse caso teria sido arquivado e a memória da Tamires ficaria para sempre como vítima de um acidente, sendo que não Sim. foi. O Hodson, que é o pai da Tamires, ele nunca confessou o crime. Até o dia do julgamento, ele sustentou uma versão acidental. No julgamento, inclusive. No julgamento, inclusive, ele compareceu ao julgamento. Tá. Ele tinha um histórico violento, ele era um pai violento. Porque, por exemplo, eu acabei de entrevistar a mãe da Isabela Nardoni. E uma coisa que me chama muita atenção, que é algo para todas as pessoas se ligarem na vida, é que o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá não tinham, não era uma coisa assim, ela não agredia todo dia, não era um histórico que estava começando a existir no Leniel, com Henri Borel, né? Que mais um pouco ele ainda teria ele sofreria mais na mão ainda dos seus algozes antes da morte. A Isabela foi literalmente de um segundo para outro que eles viraram a chave. O Hodson, o pai da Tamires, qual é o perfil dele? Ele já era visto como uma pessoa violenta? Ele era violento em relação à mãe, certo? A mãe tem um histórico bastante tenso de violência doméstica com ele, mas eles pertenciam a uma comunidade religiosa e ela, sempre que buscava aconselhamento, era aconselhada a perdoar, a continuar, né, rezando por ele, essa questão de manutenção de um núcleo familiar. Então, ela foi vítima de muitas agressões. Algumas delas são documentadas, porque algumas das agressões ela teve coragem de denunciar. Mas ela relata bastantes agressões que não foram documentadas, que não foram reportadas, porque ela sentia medo mesmo. Ela sentia medo dele, ela pensava que, por exemplo, ela chegou a nos relatar que ela não sabia o que faria se ela estivesse separada e em algum dia ele estivesse sozinho com a Tamires. Ela até continuou, após a morte da Tamires, ainda com ele por alguns anos, 2 anos. Eles tiveram uma segunda filha, porque ela estava se segurando nessa ideia de família, que existia na cabeça dela, mas que não existia aqui fora. Embora ela fosse muito vítima, ela também era vítima de manipulação. Tinha todo aquele ciclo de violência, né? A gente tem aí o começo, a violência verbal, a violência física, e depois o arrependimento, uma fase de lua de mel. E era um ciclo que ela vivia constantemente. Sim. Então, o histórico de agressão mesmo, física que ele tinha, era com a mãe. Ele era uma pessoa com a mãe da Tamires, não com a própria mãe. Tamires, não com a própria mãe. Com a dona esposa, Silvia, ou seja, ele batia na Silvia, na mãe da Tamires. Ele batia na mãe da Tamires, na Silvia, na então esposa Eles dele. estavam em quanto tempo juntos já? Bom, se ela estava com 9 anos, a Tamires no mínimo há 9 anos. Isso, eu acredito que... Eu não vou conseguir te dar essa informação com certeza, certo? Não, para saber só quanto tempo ela sofreu. De 9 a 10 anos. De 9 a 10 anos, no mínimo, por causa da idade da Tamires. Sim. E você me conta que ela chegou a fazer boletins de ocorrência contra ele. Sim, chegou. Em 2006 eram outros tempos. Os boletins de ocorrência foram bem na época em que estava chegando ali no limite do casamento, que foi anos depois, 2 anos depois, que foi quando ela relata que pediu para conversar com a representante do Ministério Público algumas vezes. E a representante do Ministério Público mostrou para ela essas provas. Olha, tá aqui, é desse jeito, foi dessa maneira aqui que o perito disse, foi dessa maneira aqui que o perito apontou que as lesões dela são. Inclusive, na denúncia, tem um quadro comparativo de quais são as lesões que acontecem, né, num caso acidental e as lesões que acontecem num caso que existe, de fato, um viés intencional. E, nesse sentido, ela disse que houve um momento em que ela não pôde mais mentir para si mesma.
em que ela percebeu que ela teria que entrar em termos com a ideia de que o próprio pai da Tamires teria realizado esses atos terríveis, cruéis com ela. E isso deve ter Ah, sido bastante doloroso. então, quer dizer, as agressões que ele começa a ter com a mãe da Tamires é pós matar a filha, é isso? Antes não. Na verdade, era antes e depois. Ele continua com o mesmo comportamento, inclusive ela relata uma falta de sensibilidade nesse ínterim, de não sofrer a morte da filha e agir como se não fosse tanta coisa assim. Enfim, eram Sim. várias circunstâncias bem macabras, pra falar a verdade. Eles tiveram uma segunda filha. Ele também foi violento com essa segunda filha? Ela relata e relatou tanto na instrução processual quanto no dia do julgamento, ela foi arrolada como testemunha. Ela relata que ele tinha algumas coisas que ele chamava de brincadeiras com a segunda filha, né? E a segunda filha, eu vou me abster de citar o nome dela porque ela tem um Claro, sobrenome, lógico, não. melhor não. Mas com essa segunda filha, ele teria, por exemplo, submergir a cabeça da criança em água e ela ir lá correndo e tirar a criança do braço dele, de pendurar ela no armador de uma rede. O armador é esse tornozinho que a gente coloca o punho da rede. E ela diz que teve um dia que foi já bem, bem próximo dela sair de casa, que ela disse: "Você tá louco? Quer dizer que você matou a primeira e agora vai matar a segunda?" Então, ela conta que foi nesse momento que ela começou a reparar que, de fato, não tinha escapatória, senão a conclusão terrível de que se ela não tivesse o, o tempo de sair daquela situação, a história ia se repetir. Ou seja, e era um bebê, era uma criança do quê? De 2 anos? Bebê, ela nada, tinha algumas dessas situações que ela relata, são situações em que ela tinha menos de um ano, 6 meses. Meu Deus. Ou seja, ele tava brincando com a morte de novo, deve ter gostado. Ele não tem, o Hodgson não tem nenhuma outra passagem pela polícia anterior de algum crime? Passagem pela polícia, não. Nós tivemos relatos, que aí nós não podemos dizer de quem, né, mas nós Sim, tivemos lógico. alguns relatos de algumas pessoas próximas ao núcleo familiar que ele tem agora, de que ele tinha esses rompantes de violência com algumas crianças da família. Então, ele era, né, ele tinha ali os seus acessos de raiva e as pessoas tinham simplesmente que sair de perto. Um perverso mesmo já com as outras. E aí, Reparado. Ele, e aí vai seguindo. Por que ele demorou 17 anos para ser julgado? bom, a gente teve aí 4 anos até o início de fato do processo, né, que foi o oferecimento e recebimento da denúncia. E Logo demorou. depois, Então vamos pegar esse primeira demora. Por que 4 anos 13 para anos depois, denúncia? por causa para se falar bem a verdade, existia, à época, a gente estava falando de um período de adaptação da perícia forense do Estado do Ceará, que a perícia forense do Estado do Ceará foi instituída em 2008. Antes disso, a gente tinha outros institutos, a gente tinha a Coordenadoria de Medicina Legal, que fazia parte do sistema de segurança pública e etc. Existia ainda um período de adaptação para que o que se tivesse que fazer fosse feito. É uma maneira de se ver essa situação. E, em segundo lugar, de fato, é o excesso de demanda. Eu não digo isso para desculpar ou para justificar o que quer que seja. Isso não justifica, mas explica muita coisa. O excesso de demanda e um caso que algumas pessoas poderiam olhar e dizer: não, arquiva logo isso, não tem por que estar arrastando essa investigação, mas essa investigação tem que ser arrastada, na verdade, com uma coisa boa, porque ainda que devagar ela conseguiu prosseguir e revelar a verdade dos fatos. E como é que. Então, antes da gente continuar os 17 anos, quando a mãe da Tamires Uhum. sai, se separa do Hodgson, ele aceitou numa boa? Ele não ofereceu tanta resistência assim. Ela, na última briga que foi a que culminou na saída,
ela entrou com boletim de ocorrência, porque ela foi empurrada ao chão, ela tinha escoriações, lesões nas mãos, e, enfim, ela fez o exame de corpo de delito e, de fato, se retirou da vida dele. E ele, de alguma forma, não protestou. Talvez, isso já é na ordem da especulação. Talvez seja algo que ele já quisesse que acontecesse mesmo e não tinha, não ofereceu resistência em relação a ir atrás dela, por exemplo. É que geralmente o abusador não aceita, né? Que o Sim, abusado saia debaixo da sua maldade. Aí então a gente teve é um 4 anos por cenário uma. bastante comum. É, total. A gente tem então Uhum, 4 anos de demora para a denúncia em si. isso. E E aí, aí os outros até a 13 pronúncia anos. a júri. Até a pronúncia a júri, 2010 até 2019, que ele foi pronunciado em 2019, e de 2019 para cá é que houve aí essa segunda fase, né, que é a fase de apresentação de testemunhas, preparação para o julgamento em plenário, e mais Nossa, tarde mas, ainda, gente, 2022 para 2023. Demorou, verdade, né? para fazer a denúncia, ou seja, para Para fechar o iniciar inquérito policial, é isso? isso. Para fechar o inquérito policial, 4 anos. Aí para o Ministério Público colocar o juiz, mandar para julgamento mais quantos anos? 9 Mais anos. 9 anos. Então, quer dizer, não foi nem por uma questão de que acontece às vezes. Tem até vários casos que eu faço aqui. Um deles, por exemplo, o homem tem muito dinheiro, bons advogados, e ele vai protelando, porque ele está solto, como réu solto. Vai pegando, você conhece muito melhor que eu todas essas possibilidades, e ele demorou lá 20 anos quase para fazer o julgamento, porque, como foi Lucas Terra e tudo mais. Nesse caso, foi o próprio sistema, não foi o autor. Não, o autor, na verdade, ele pouco se mexeu. Ele compareceu ao seu interrogatório, ele estava solto, ele foi preso só na época do inquérito para que fossem feitas algumas diligências, né? A prisão dele foi uma prisão temporária, durou 30 dias, e o restante ele estava em liberdade. Então, não existe uma linha de prioridade para os processos, mesmo com o excesso de demanda, e naturalmente ficam ali em primeiro plano os processos de réus presos. Como o processo Sim. dele era de réu solto, então eu acredito que isso também não contribuiu para o andamento desse processo ser mais célere. Nossa, mas é bem assustador. É, Tá bom? você falou aqui que teve reprodução simulada. Existiu uma reprodução simulada Isso. desse caso? Existe uma E- reprodução simulada Ele dos fatos. participou? Ele não estava presente, mas o advogado dele estava. Nessa época existiu uma tentativa de abertura de um incidente de insanidade mental, que é quando a sanidade mental do acusado é posta à prova, não é? Mas esse incidente acabou que não foi aberto, ele só foi transferido para uma unidade porque ele estavam relatando que existia um risco muito grande dele fazer algum mal contra a própria pessoa e etc. O advogado dele compareceu, não protestou em relação ao fato do acusado mesmo não estar presente, e assim foi. A reprodução simulada foi feita com a presença do patrono dele, que era o advogado à época. E ele só foi preso temporariamente para fazer essas diligências. E por que depois não se pediu a prisão dele até o julgamento? Existem várias situações concernentes à prisão Sim, processual. Embora em alguns casos exista uma revolta social, né, um clamor público, a prisão preventiva é reservada para alguns casos em que a soltura dele atrapalhe o processo. sim. Então, por exemplo, ele está ameaçando testemunhas, ele está dando sinais de que vai adulterar provas, esse tipo de coisa. Quando isso não acontece, né, então não existiria uma justificativa para que ele fosse mantido preso até o julgamento. Até porque todas as vezes que ele era intimado, ele comparecia, ele não obstruía o processo, então era mais por uma questão de não ter. A prisão processual ela é sempre instrumental, ela é um meio para um fim, para fazer com que o processo ande de uma determinada maneira.
Então, como não havia resistência por parte dele com a continuidade do processo e nada dessa linha de raciocínio, então ele não teve a sua prisão preventiva decretada. Entendi. Ele tinha relação próxima com a filha, né, que veio depois da Tamires? Ou ele se afastou Não, inclusive ele completamente? contestou a paternidade dele em relação a ela. Não pagava pensão, não nada. E Ele foi comprovado que chegou ele é a... pai da menina? O processo ainda está Tá tramitando. andando. E foi ele próprio que reconheceu a paternidade dela, porque existem alguns modos de se reconhecer a paternidade. Um deles é o pai registra a criança e dá a sua declaração ali e assina o termo. Foi o que ele fez. Então, essa ação, ela teve aí os seus percalços, porque isso foi uma declaração que foi dada por ele, né? Então, fica um Sim. pouco mais difícil realizar essa contraprova, já que foi um fato que ele mesmo praticou. Mas É, ele o não queria processo pagar atual me pensão. liga de justiça e eu não estou responsável por ele. Tá, Então, não é mais os que ele, detalhes para entender, porque tem posso uma outra criança, né, que poderia ter sido uma segunda isso. vítima. Ah, aí a gente vai chegar perto do julgamento já. Ele tentou fugir alguma coisa do julgamento? Não, ele, assim, né? Ele se mudou, não comunicou o juízo, mas isso acabou passando despercebido porque o advogado dele sempre se manifestava. O que aconteceu de fato da pronúncia até o julgamento? O julgamento foi marcado a primeira vez, e aí o advogado, eu posso me enganar em relação à ordem, tá? Mas foram 4 marcações e em duas, para resumir, em duas delas houve a ausência da defesa. Em uma delas ele esteve presente, sem advogado, na outra, por algum motivo, faltou o representante do Ministério Público. Na terceira, que foi quando nós fomos contratados num espaço de tempo muito breve entre a contratação e a terceira sessão, que foi para o dia 17 de julho. Nós fomos contratados e nós pegamos o caso da forma como estava, 17 nós de já fez julho a de apuração 17 de julho de deste ano, 2023. É. 2023, isso. Que a família nos contatou, na verdade ela me contatou, né, que a ligação foi para mim, e disse, Sara, doutor, eu preciso falar com você porque tem um julgamento que vai acontecer na próxima semana, não, daqui 2 semanas, e a gente só tomou conhecimento disso hoje, mas a gente quer constituir advogado, a gente quer correr atrás disso. É um caso antigo, e ela foi me contando, quem me contatou, perdão, na primeira oportunidade foi a Marcela, que é tia da Tamires. Tá. Então, ela veio me atualizando dessas circunstâncias e o quanto antes nós já assumimos o caso. Quando nós assumimos o caso, foi se aproximando o dia da sessão, e no dia 17 pela manhã, dia 17, que era a data do julgamento, terceira data que tinha sido marcada, nós nos surpreendemos com um pedido de adiamento, protocolizado no mesmo dia pela defesa. Mostrou ali alguns atestados de síndrome respiratória, basicamente o que a gente conhece muito popularmente por virose, né? Tá. Colocou um atestado lá de virose dele, do advogado, e pediu adiamento da sessão, e não compareceu. O juiz analisou o pedido na sessão e a família ficou bastante consternada com o novo adiamento, ao que nós resolvemos agir, não é? Um dos fundamentos do adiamento era que nós tínhamos juntado um documento na antecedência de 3 dias úteis antes da sessão, que pelo artigo 479 é possível, né, desde que se obedeça esse prazo. O advogado fez um malabarismo intelectual para dizer que ele teria que ser intimado destes documentos 3 dias úteis antes da sessão, e nós prontamente respondemos, não. O documento tem que ser juntado com essa antecedência, não necessariamente tem que haver a sua intimação com essa antecedência, porque pode atrasar 1 ou 2 dias, né? Mas a juntada é que tem que ser com 3 dias úteis. Mas, se isso for necessário para que a sessão se realize hoje, nós desistimos desses documentos e trabalhamos com o que já tem no processo. E, em segundo lugar, essa falta dele já era a segunda falta, então, pela lei, justificadamente, não existe um limite de remarcações. Então, isso poderia
de alguma forma, ser utilizado como instrumento para postergar o julgamento. E isso era uma coisa que nós não queríamos. Embora nós não estivéssemos particularmente preocupados com a questão da prescrição, porque apesar de fazer 17 anos, existe na lei algumas circunstâncias que interrompem o prazo, ou seja, o prazo de prescrição recomeça, o último marco que zerou o prazo seria a pronúncia em 2019. Então, a contagem do prazo de prescrição teria que ser de 2019 para cá. Então, sim, não existia uma... E a prescrição nesse caso era de quanto tempo? 20 anos? Isso, como é homicídio, 20 anos. E naquela lei anterior, né? Isso. E nesse ponto a gente não estava preocupado particularmente com a prescrição. Nós estávamos sim preocupados com o que a família estaria, né, um sofrimento que não acabava. Um sofrimento que não acabava, um ciclo que não se encerrava. Então, o nosso pedido foi para que o magistrado nomeasse subsidiariamente a Defensoria Pública, para que, caso, nessa nova data, que foi o dia 24 de agosto, o patrono não comparecesse, o advogado não comparecesse, que a Defensoria Pública assumisse. Porque não se podia fazer esse tipo de abuso de direito processual. Sim. De aproveitar-se de, não, eu tenho justificativa, então vou faltar 10 sessões. Não dá. E esses documentos que vocês juntaram foram aceitos? Foram, porque perderia o objeto, o pedido de retirada. Porque já que a sessão teria sido marcada para o mês seguinte, então a antecedência de 3 dias, fosse como fosse, estaria sofrida. E o que tinha nesses documentos? Esses documentos traziam o que de novo? Bom, esses documentos eram alguns dos boletins de ocorrência da dona Silvia em relação à violência doméstica que ela sofria, algumas fotografias a gente chama aqui de santinho, aquele santinho do dia da missa do 7º dia, da missa de um mês, e alguns documentos pessoais que nós queríamos pelo menos ter a oportunidade de mostrar em plenário, porque não haveria mais manifestação escrita, mas seria útil para demonstrar para os jurados o histórico, o contexto, que num crime como esse nós teríamos a prova pericial para dizer o que aconteceu, mas a prova testemunhal não ajudaria a saber o que de fato ocorreu dentro daquela casa no horário e momento do crime. Mas elas ajudam a contextualizar. E isso era uma coisa muito importante para o ponto de vista familiar. O que são esses santinhos que vocês... Por que santinho de santo? Não, o que são esses santinhos? Trazem o quê? Sabe quando a gente tem uma missa de 7º dia e é distribuído um livretinho que tem a foto da pessoa? Pronto, aqui a gente chama isso de santinho. Santinho não, tudo bem, aqui também tem, eu acho, também a gente chama. Mas o que ele trazia de elemento para ser um documento importante para julgamento? Primeiramente, a gente queria juntar por causa das fotografias, não é? Tinham poucas fotografias da Tamires quando era naquela idade em que ela tinha. Ah, tá. E isso serviria para demonstrar para os jurados a compleição. Mostrar a vida que se foi, né? A vida que se foi. E também o texto que vinha no livretinho da missa era um texto que a Tamires tinha escrito. Que a Tamires escreveu um texto na escola, sobre os lápis mágicos. O que você faria se você tivesse os lápis mágicos? E ela disse que queria um mundo de... Meu Deus, eu tô quase chorando. Ela disse que queria um mundo onde as pessoas não brigassem, porque ela presenciava muitas brigas da mãe e do pai. E era um ambiente em que realmente ela relatava para a avó que queria sair dali o quanto antes, porque o pai dela era muito violento com a mãe. E ele já estava começando a ser violento com a Tamires. Ele estava começando a ser violento com a Tamires e foi a primeira violência? Ou ele já tinha o hábito de violência com a Tamires? Alguém fala isso? Na verdade, a mãe disse que nunca presenciou. Mas a filha não falava nada, a Tamires? A Tamires não falava nada em relação a ela mesma. O que acontecia? Ela tinha alguns castigos físicos, como esse negócio que se dizia educação, mas na verdade era tortura, que é deixar a criança de joelho no milho e essas coisas. Quem fazia isso com ela? Exatamente. O pai. Gente, ele usava o prazer. Castigos excessivos.
É o prazer de maltratar uma pessoa se utilizando de uma justificativa. Mas Isso. não. A Agora Tamires era uma criança muito inteligente, segundo o que narram todos os familiares. Ela tinha algumas alergias, por exemplo, e ela sabia, isso eu não posso comer, isso eu não posso comer. Ela sabia o momento de fazer as provas tarefas, então sempre foi assim para aquela parte da família da avó materna e a tia materna. Eles sempre disseram, gente, isso daí não parece com a Tamires, esse acidente não é. A Tamires não brinca dessa maneira, ela não coloca a própria vida em risco, ela sabe até os remédios que ela toma. Então, como é que isso pode ter acontecido? sim. Teve gritos, os vizinhos ouviram alguma coisa? Porque imagino que tenham Ali, casas bem próximas. ali por perto, quem mora próximo, bastante próximo, inclusive, é a mãe do acusado. E a mãe do acusado foi quem, com ele, levou a Tamires para o Sim. hospital. E os gritos que foram dados foram dele, segundo a mãe, né? Dele, dizendo, mãe, me ajuda aqui, que a Tamires sofreu um acidente. Essa versão, assim, os vizinhos em si não ajudaram muito, porque a casa mais próxima é a casa da mãe dele. Entendi. Com a mãe, ele nunca foi violento. Bom, também ela não falaria, né? A Ela família não, dele não apoiou relatou. ele no julgamento? A família dele acredita? A avó da Tamires A família acredita dele nele? não estava presente. A família dele não estava No presente. E julgamento? até o momento ali do julgamento. E a parte da família que foi ouvida no processo não teria muito o que acrescentar, mas acreditava na versão que ele apresentasse, que era uma versão mais dessa parte da tal, mas acredito Sim. que está por. É. Aí no julgamento não confessa também. Não, ele contou uma história, foi algo que eu particularmente falei nos debates orais. Ele conseguiu, nesses 17 anos, montar uma versão que ele adicionou alguns fatos, né, que ele adicionou para o julgamento. Disse que ele estava desempregado e por isso ele era humilhado pela esposa e que nem por isso ele deixava de cumprir as suas obrigações como pai, de que ele teria feito ali um lanche para a Tamires e estava cuidando no jantar, porque estava se aproximando a hora do jantar. E aí ele subiu e viu a Tamires com a rede enrolada no pescoço, disse, menina, para com isso, e desceu. E quando voltou já era tarde demais. E algo que eu reparei é que ele deve ter ficado muito orgulhoso dessa história que ele conseguiu fabricar, mas escapou para ele que mesmo nessa história que ele narra, é muito nítida a forma como ele trata com indiferença. Indiferença, não liga. Como é que você vê? Ele dizia que o quarto onde a Tamires estava com a luz apagada e estava escurecendo e tinha só a penumbra ali da luz da televisão. Como é que você vê uma cena digna de filme de terror? Um quarto escuro com a luz da televisão e uma criança de joelhos no chão com uma rede enrolada em torno do pescoço. E você simplesmente não corre para ir lá ver o que Sim. é. Tira ela de lá. Isso, por que que ele simplesmente disse, menina, sai daí, para com isso e desceu? Ele deixa escapar essa frieza que ele tem, ele deixa escapar os traços dele de indiferença. Ele deixa escapar quando ele diz que, por exemplo, uma das coisas que foi narrada no interrogatório foi: porque eu levei ela para o hospital X, porque lá tinha um parente meu, eu ia aproveitar para ter notícias desse parente. Como assim É? aproveitar? Você Ele está vai. prestando socorro imediato para uma Ele pessoa que foi, está sem ar. ele foi visitar um parente e por acaso levou a filha morta. Caso levou a filha, exatamente. Como assim você vai aproveitar? Você tá com uma pessoa que está sem respirar, você corre para o hospital mais próximo, desesperado, você não tem como planejar o que você vai fazer antes ou depois. Porque esse hospital que ele leva a Tamires é mais longe? 20 minutos de distância de carro da casa dele. Existia, e eu fiz essa pesquisa pessoalmente, a época em que ele estava
ali. Você consegue me ouvir ainda direitinho? Consigo. A época em que o crime aconteceu tem bastantes hospitais. Os hospitais que ficam mais próximos são o Protinha da Parangaba, que é a 6 minutos da casa dele, atendimento emergencial. Ah, mas é porque ela tinha convênio, não precisava ter um hospital público. Então tinha um hospital da criança no bairro Montese, que fica a 11 minutos de distância. E não tem lógica ele se deslocar de um canto a outro da cidade, 20 minutos, com uma pessoa que já não respira pelas próprias palavras dele. Eu reparei que ela não estava respirando e eu não quis chamar a ambulância, porque a ambulância ia demorar. Então eu peguei ela e levei para o hospital X, porque nesse hospital tinha um parente meu que estava internado, e aproveitar para ter a notícia dele. Que história é essa? Ele deixou escapar essa indiferença. Na hora que ele coloca tudo, o jantar, esse outro parente, essa história de não querer ir para o local mais próximo, tudo é empecilho para ele prestar socorro para a filha dele. Tá. Você me falou que ele tem plano de saúde, então eles são família de classe média. À época, sim, nós tínhamos aí um plano de saúde, acredito que, não posso te dar certeza sobre isso, mas acredito que o plano de saúde fazia parte ali do trabalho da dona Silvia. Então havia um convênio em que a Tanissa era dependente. Etc. Entendi, tá. E ele sabia que ela estava sem respirar, porque ele viu ela enforcada, vamos dizer assim. Comprando a história dele, ele encontrou ela enforcada. Então, E ele chora em algum momento? Ele não chorou no enterro, né? Ele não teve muita emoção durante o velório e enterro. Ele teve emoção durante o julgamento? Porque aí ele vai ser preso. Muitas vezes a pessoa pode ser gelada com o outro, mas ninguém quer ser preso, né? Daí chora porque vai preso, não chora porque a filha morreu. Inclusive, eu disse isso, eu disse, ele chora agora, ele estava chorando, um choro que é audível, mas você não vê nada acontecendo, né? Então, ele chorava audivelmente para dizer que estava muito triste. Eu disse, ele está triste porque ele foi pego. Ele não está triste pela vida da filha dele, ele está triste porque ele não vai ficar impune. Sim. Então, ele até que não esboçou. Ele fez uma expressão mais tristonha quando foi levado preso, porque ele saiu da sessão preso, mas eu não o vi chorando quando ele foi levado. Ninguém defendeu ele, ninguém falou, não foi ele, eu tenho certeza que não foi ele. Ele não levou nenhuma testemunha mais nada. Nesse sentido. Porque talvez nenhuma testemunha teria coragem de dizer, porque não acredita. Ele, ao longo desse período, ele fez mais algum crime, bateu em mais alguém, mais alguma coisa aconteceu? Registrado, não que nós tenhamos conhecimento. Registrado, não. Sim, esse que é o ponto. Ele teve outros filhos? Que é muito tempo, 17 anos, ele podia ter filhos, mas ele se casou com uma pessoa que tinha seus próprios filhos, então ele adquiriu enteados, né? Mas eu acredito que filhos mesmo ele não teve. E os enteados estão vivos? Então, até o momento. Ele estava brigando com a Tamires, eu queria entender um pouco a motivação. A motivação em si, ele estava brigando com a Tamires dias antes, horas antes, a mãe da Tamires viu. Por que fazer isso de uma hora para outra? Nós temos algumas linhas de especulação, certo? Porque uma coisa muito delicada acerca disso, essa questão do motivo, por exemplo, é algo que, muito sinceramente, só quem sabe esse motivo é ele e a Tamires. Com certeza. Qual foi o gatilho? Motivo real. Algo que nós pensamos, algo que nós lamentamos bastante, foi que à época não foi feito nenhum exame de trauma para averiguar se havia algum histórico de abuso. Isso não foi averiguado. Eu ia perguntar em seguida. Passou pelas cabeças de todo mundo. Passou pelas cabeças, mas não chegou a ser investigado. Então é algo que nós não podemos afirmar. Ou seja, não sabemos se ela foi abusada sexualmente pelo pai. Isso, nós não sabemos. Mas é algo que eu fiquei pensando, por que não fizeram esse exame, né? Não sei, talvez não tenha sinais, não tinha nenhuma queixa nesse sentido, ninguém pediu, mas por que não fizeram, né? E ninguém fez. Então isso fica mais no âmbito da especulação.
Mas o que é mais provável é que, por algum motivo, pequeno que seja, houve um rompante de raiva que, nesse momento, né, quem estava na frente dele mais próximo, como bode expiatório, era de fato a Tamires. Então, essa questão do motivo, ela fica até em segundo, terceiro plano, pelo fato seguinte. Quando nós pensamos numa situação como essa, em que existe uma vítima com uma morte claramente, pericialmente, que se pode falar que foi causada por um terceiro, e o único terceiro dentro de casa era de fato ele, a gente não vai saber os motivos porque não existem testemunhos Claro. para dizer qual foi a discussão que antecedeu e etc. Mas isso, de fato, traz consigo algo muito, muito vil, muito torpe por si. Por ser uma criança indefesa e que Com certeza. acreditava no próprio pai. Ela não ofereceria tanta resistência nem se ela quisesse. Então, a torpeza, ela reside nisso. Ela reside no próprio ato, ela é intrínseca a esse ato. Total. A casa dela foi periciada assim para ver se estava bagunçada, coisa quebrada, para ver se houve luta, alguma coisa. O local, o exame de local, a perícia de local te mostra o quê? A perícia de local é o problema de inicialmente ter sido uma morte suspeita, né? Não foi possível isolar a casa, não houve prisão em flagrante, não houve nada nesse gênero. O que nós contamos e que foi algo assim surreal foi o seguinte: a Marcela, que é tia da Tamires, teve a ideia de logo no dia seguinte ao enterro, ela foi até a casa e tirou as fotos da casa. Ela tirou algumas fotos, inclusive ela tirou foto da altura da rede em que estava. Da forma como a rede estava ali. Ela mediu ali, pegou até uma trena, tirou foto da trena. Nossa, ela fez a perícia. Então, ela auxiliou bastante, né? Então, ela desconfiava do pai da Tamires? Confiava. Eu ainda não consegui fazer o completo senso de como é que aconteceu isso, como é que ela desenvolveu essa suspeita, porque eu acredito que isso seja muito mais complexo do que uma explicação pode me informar. Mas ela já tinha alguma desconfiança de que aquilo estava muito estranho, de que a Tamires não faria isso consigo mesma. Até por ela ser aquela menina cuidadosa, que sabe até os remédios que tem que tomar e tudo mais. Cuidadosa, feliz. Não foi feito exame toxicológico? Não, não foi. Nem nela, nem nele? Nem nela, nem nele. Uma pena. E quando ele recebe a pena de 24 anos, é isso? Isso. Como é que foi a reação dele? Ele foi... Eu não sei explicar, mas ele pareceu pouco surpreso. Isso já é muito subjetivo, é a minha observação, né? Mas ele estava diretamente à nossa frente, assim, nós temos aí o juiz, né, a bancada da acusação, a bancada da defesa. Ele pareceu pouco surpreso, ele estava, assim, com as mãos postas, assim, os ombros um pouco encolhidos. E ele não pareceu muito surpreso com a pena. Mas teve algo que nós atuamos como assistente de acusação, né? E o promotor de justiça que estava na sessão, né, responsável ali por ser o Ministério Público em plenário, ele nos deu muita liberdade para expor o que nós tínhamos estudado acerca desse processo, porque nós estudamos esse processo extensamente e tínhamos ali na bancada de assistente de acusação a mim, né, Sara, a doutora Jéssica e o doutor Felipe, que é o nosso perito judicial. Ele tem pós-graduação em medicina legal e é o nosso guru da seu perícia. CSI. É o meu CSI, exatamente. E ele fez uma explanação explicando de uma maneira tão simples para os jurados qual que era a diferença dessa espécie de lesão, dessa outra espécie de lesão. Foi um espaço que eu não sei
se nós tivéssemos, não sei se o nosso tempo fosse mais reduzido, se nós conseguiríamos fazer. Então, nesse sentido, a abertura que o Ministério Público nos concedeu, porque não é obrigatório, né? Ele poderia, existe 1h30 para os debates no início, ele poderia ter deixado meia hora para nós, que se virem vocês, para falar cada um 10 minutos. Mas ele nos deu total liberdade, iniciou a fala, abriu e disse: fiquem à vontade, vocês estão aqui para ser a voz da família. Foi excelente. Que ótimo. E aí, então, ele recebe a pena, não se abala tanto. Não percebi não percebi abalo, ele pareceu um pouco surpreso. E como foi para a família, como foi para a Silvia, a mãe da Tamires? Elas irromperam em choro no momento em que ouviram a palavra condenação. Não tinha nem espaço assim para sorriso, sabe? Não foi algo que particularmente deixou a família feliz, porque é terrível, né? Não, assim, é só para tentar te mostrar que é o fim de um longo tempo. Isso. É o fechar de caixão então, que eu falo. Alice fechou o caixão de fato. Alice fechou o caixão de fato, muito bem posto. Eu estava prestando atenção porque nós já sabíamos do resultado, porque na sala onde acontece a votação ficam presentes apenas os procuradores, né, os advogados e todo o resto das pessoas que saem da sala, inclusive o réu. E eu fiquei pensando, eu não vou dar nem pistas, porque eu quero que eles tenham a reação mais genuína possível, de ouvir pela primeira vez do juiz o que aconteceu, qual foi o resultado de todo esse trabalho. Sim. E eu percebi, eu estava assim, de rabo de olho, olhando para eles, estávamos de mãos dadas, eu, Jéssica e Felipe, e na hora que nós vimos, assim, que a família começou, estavam lá vários familiares, né, a tia, a avó materna, a mãe, e a mãe tinha, olha só, a defesa arrolou Dona Silvia, mãe, como testemunha, para que ela desse o seu depoimento e saísse da sessão, para ela não poder presenciar a sessão. Fizeram isso com a Ana Carolina Jatobá. No julgamento da Ana Carolina Jatobá e do Alexandre Nardoni, fizeram isso com a mãe da Isabela, com a Ana Carolina Oliveira, e ainda deixaram ela pré-palavra, com a gente presa dentro do júri durante 4 dias, sem comunicação com nada, dentro de uma sala no fora. Com nada nem ninguém. Exatamente. Isso é estratégia, né? Para tirar a emoção da sala, né? Isso. E nós perguntamos ao juiz se tudo bem a dona Silvia entrar para ouvir a sentença, e disse: não, pode sim, chama ela para ouvir a sentença, porque a partir de agora a gente já vai para a fase de encerramento, né? Logo após a votação, o Ministério Público, aí, num rompante muito, muito lúcido, fez o requerimento imediatamente para que o juiz, ao aplicar a pena, fizesse conforme o pacote anticrime. O pacote anticrime fala lá no artigo 492, a linha E do CPP, que quando uma pena é imposta no tribunal do júri, essa pena é de 15 anos ou mais de reclusão, o juiz pode determinar a execução imediata da pena. Sim. Execução que se chama execução provisória. E o Ministério Público, assim que terminou a votação, já fez o pedido de execução provisória das penas, e o juiz disse que iria analisar e que, ao proferir a sentença, ele diria qual que seria o desfecho, né? E no momento da leitura da sentença, quando a família irrompeu ali em lágrimas, ouvindo o resultado, né, da votação, que era a condenação a 24 anos, 10 meses e 20 dias, o juiz já falou que o regime seria fechado com a execução imediata, nos termos do artigo 492, a linha E do CPP. Foi algo singular. Mas, doutora, esse é um crime de 2006, é antes do pacote anticrime. Pode ser aplicada a lei do pacote anticrime para um crime que é anterior ao pacote? Pode, porque essa norma, ela tem viés processual. Ah, tá. Então, a norma processual, ela pode se aplicar imediatamente. Se fosse uma norma a respeito de pena, diminuição, aumento de pena,
aí sim nós Entendi, teríamos que analisar essa situação só conforme a norma que estivesse vigente à época do fato entendi, dos vocês. entendi. Doutora, muito obrigado por toda essa explanação. Tem mais algum ponto que eu não perguntei que a senhora gostaria de trazer? A senhora não, né? Que você é muito mais nova aqui, ó. Eu sei que as pessoas falam, ah, não pode, a falta de... Não é, aqui é um canal mais, Descontraído. mais contraído. O que eu acho que assim as pessoas entendem melhor sobre o que aconteceu. Sim, mais simplificado, né? Mais simplificado, eu acho que eu acho que as pessoas têm que ter uma forma de comunicação muito mais simples para que todo mundo entenda, inclusive eu, porque eu não entendo nada dessa parte de lei. E se eu estou entendendo, eu acho que está todo mundo entendendo, porque eu, como não conheço, eu sempre gosto de saber direito. Então, você tem algum ponto que eu não perguntei, que você gostaria de que eu perguntasse sobre esse caso? Só uma coisa que foi dita para mim pela dona Silvia, que é a mãe da Tamires. Ela me dizia assim, ela se habituou a me chamar Sarinha, porque, né, eu tenho hoje 27 anos e a Tamires teria 26, né? Ela seria minha contemporânea. E ela me chamava Sarinha, e ela dizia, Sarinha, eu não tenho interesse nenhum. Se eu pudesse, eu ficaria o mais afastada dessa situação possível, mas eu não tenho como escapar de lutar pela minha filha. E Lógico. se lutando pela minha filha dessa forma, procurando justiça, a justiça, ela falava muito que a justiça de Deus já iria ser aplicada de qualquer forma, mas que a justiça dos homens também tinha o seu efeito, também era importante. Ela deixava sempre muito claro e era muito genuíno quando ela dizia que não era um interesse específico em vingança, era um interesse em ver a responsabilização conforme deve ser para uma pessoa que fez algo de errado, que deve ser julgado responsável por esses atos. Exatamente. Bom, fica aqui o meu abraço para a Silvia, que eu acho que uma hora eu consigo entrevistar ela também. Parabéns por essa bancada tão jovem e tão bem atuante. Aí um crime que demorou muito tempo que me... Eu achava que era por um motivo mais monetário, que era aquela coisa de você ficar conseguindo postergar. Não, é um problema, na verdade, Do dos sistema. do próprio sistema, né? Das próprias instituições. Espero. Hoje está melhor isso aí no Ceará? Bastante. Não está mais demorando Tá, 4 anos tá melhorando bastante. para parar o inquérito, mas 9 anos para. Parou. Não só no júri, no sistema criminal como um todo, por Sim. exemplo, teve um caso que tramitou na vara de delito de tráfico de drogas, que o fato aconteceu em maio e em agosto já teria audiência e a audiência já resultaria no final da primeira fase do processo. Então, eu tenho percebido que a justiça cearense tem aprendido com essas Que situações. bom, Eu acho porque importantíssimo. é muito triste. 17 anos são muitos anos e até mesmo às É uma vezes o vida inteira. algoz morre e ele não teve a justiça dos Não vê. homens, que é muito importante para esse fechar de caixão, principalmente para as vítimas vivas, porque eu digo que a Tamires é a vítima que morreu, mas outras vítimas vivas existiram por conta da Ainda morte dela. E essas vítimas vivas precisam fechar o caixão e é apenas com o julgamento. Então, que bom bom que a Silvia conseguiu assistir ao fim daquele homem que um dia ela chamou de pai da minha filha, que ele agora cumpre a sua pena. Muito obrigado, doutora Sara. Parabéns mais uma vez e um abraço para toda a bancada que você citou aí, para muito o Felipe, para todo obrigada. mundo. Um beijo. Obrigado.